história da vacinação, ela tem mais de 200 anos e tudo começou quando um médico britânico, o Edward Jenner, descobriu que aquelas pessoas que tinham tido contato com o vírus da varíola bovina, elas não desenvolviam a varíola humana, uma forma de doença muito mais mortal, muito mais perigosa. E aí ele fez uma coisa muito controversa na época, antiética inclusive. Ele pegou o pus de uma lesão, porque a varíola tem essa questão de lesões na pele, pegou o pus e colocou em contato com um indivíduo, naquela época, um menino. Ele descobriu que esse menino não desenvolveu a doença varíola humana depois de ter entrado em contato com o vírus pela lesão. E é aí que começou a história da vacinação. E é muito interessante porque o termo vacinação vem de vacine, que vem do latim, que é referente às vacas. E por isso que surgiu o termo vacina. Sim, e por ser um tema tão relevante, tanto econômico, né, na sociedade, a gente gostaria de falar um pouquinho mais para vocês sobre vacinação. Por isso a gente convidou aqui no Saúde em Diálogo Convida o Fábio Costa, que é um farmacêutico. O Fábio, ele é gestor da Drogaria Maestra e gestor da farmácia de manipulação Oficinalis, aqui da cidade de Vinhedo, daqui do estado de São Paulo. Obrigada, Fábio, por ter Obrigado a aceito o nosso você. convite. A gente ficou muito feliz pela sua participação. É um prazer estar aqui. E antes da gente começar a entrar no assunto de vacina mesmo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua atuação profissional. Tá ok. Bom, eu praticamente nasci numa farmácia. Desde pequeno eu trabalho com meu pai. E mais tarde eu resolvi fazer faculdade de farmácia. Me apaixonei pela profissão. E no início eu trabalhava apenas em drogaria, mas depois eu também diversifiquei para farmácia de manipulação. Uhum. Então eu hoje dirijo as drogarias Maestra aqui em Vinhedo. E também, junto com a minha esposa, faço a gestão da Oficinalis Farmácia de Manipulação. Atuei bastante tempo no balcão da farmácia, onde eu aprendi muita coisa. E hoje, uma mudança que aconteceu foi que eu fui para dentro do consultório, para exatamente fazer exames rápidos, fazer consultas com os pacientes e, ultimamente, aplicar vacinas, que é o tema de hoje. Você tem uma sala de vacinas na sua farmácia, certo? Exatamente, faz Legal. mais ou menos 1 ano e meio, quase 2, que a gente aplica vacinas. Muito bom. E para começar, eu gostaria que você nos explicasse qual a importância da vacinação e a contribuição dessa vacinação ao longo da história. Sim. Bom, eu vou usar exatamente o que a gente acabou de passar, né, esse período de pandemia que foi uma loucura. A vacina é tão importante que se existisse a vacina contra o Covid, nós não teríamos passado por essa pandemia. Sim. Né? E há doenças que antigamente assolava muitas pessoas que foram extintas, né? Como, por exemplo, a própria poliomielite. Uhum. Havia uma incidência muito alta de crianças com poliomielite, que a vacina simplesmente erradicou. Né? Então, a vacina tem um papel muito importante na prevenção de doenças. Tá, e aí essa vacina é muito importante, você acabou de falar pra gente da importância dela, do impacto na saúde, mas como é que funciona? A pessoa vai lá, toma vacina, aplica a vacina Sim. aqui no braço, toma gotinha, o que acontece dentro do corpo? Legal. Nós somos dotados de um sistema de defesa, um sistema imunológico. Né? Quando a gente toma uma vacina, essa vacina ela contém antígenos. São pedacinhos de vírus ou bactérias, para ficar mais fácil de explicar, que quando entram no nosso organismo, elas provocam a produção de anticorpos, que são células de defesa, soldados, para que quando a gente entrar de fato em contato com o patógeno, com a doença, a gente já tenha preparado um exército de soldados para exatamente combater a doença e não deixar que ela provoque males maiores no ser É humano. sensacional, ela é muito poderosa. Muito, Muito muito. poderosa. E me diga, qual é a maior demanda atualmente no mercado de vacina? Bom, tirando as campanhas, e a gente acabou de entrar agora na campanha
da vacinação contra a gripe. Uhum. A vacina que a gente aplica com maior regularidade durante o ano todo é a vacina contra o herpes zoster. Exatamente porque o herpes é muito temido, né? Os sintomas são muito chatos. Então, é a vacina que a gente tem uma maior procura e que a gente aplica com maior frequência hoje. É a vacina contra o herpes. Bacana. E assim, falando de herpes, eu gostaria até que você explicasse pra gente o que é o herpes, como ele se manifesta no Sim. nosso corpo. A maioria da população carrega o vírus que provoca o herpes. É a varicela. É o mesmo vírus que provoca a catapora na infância. Você tem a catapora, pode ter a catapora na infância, e depois esse vírus ele fica adormecido, vamos dizer assim, fica latente durante toda a vida do indivíduo. E após os 50 anos de idade, ou quando a pessoa passa por alguma situação de imunidade baixa, como um tratamento contra câncer, ela fica imunocomprometida, né, quando passa por uma quimioterapia. E após os 50, porque é natural que depois de 50 anos a imunidade já começa a cair mesmo. Esse vírus, oportunista, ele pode se manifestar. Para vocês terem uma ideia, 1 a cada 3 adultos vai ter o herpes. É um índice alto, é uma estatística alta. 1 em cada 3 vai ter. E a vacina contra o herpes previne essa infecção. Ela tem uma eficácia de aproximadamente 97%. E com uma dose, aliás, com 2 doses, porque tem um reforço, você fica imunizado para o resto da vida. Então, nós temos vacina aí para herpes zoster. Temos. Qual que é a vacina que vocês têm? Como é que funciona? Você falou aí que tem que fazer uma dose, tem que fazer um reforço. Como é que funciona? Ok. Até 2022, se eu não me engano, a única vacina disponível no Brasil era uma vacina atenuada. Já já eu explico o que é isso. Era uma vacina chamada Zostavax. E por ser atenuada, lembrem-se disso, toda vez que você toma uma vacina atenuada, você tem mais reações adversas. Quando foi em 2022, mais ou menos no meio do ano, chegou ao Brasil uma vacina inativada. Uma vacina americana que já é testada e foi testada e utilizada há mais de 10 anos nos Estados Unidos. E ela tem uma eficácia maior e reações adversas menores. Exatamente porque é uma vacina inativada. Ela é composta de vírus que foram inativados. Por isso vem o nome, né? Foram mortos. E aí, quando você aplica no paciente, mesmo com vírus inativado, você produz uma resposta imunológica e o seu organismo produz as células de defesa, os anticorpos. E ela acomete muito idoso, igual você falou, mas assim, o que eu tenho visto casos bem diferentes. Eu não sei se está aumentando os casos de herpes zoster. É um reflexo de imunidade baixa generalizada, mas inclusive em criança, né? E o problema do zoster, do herpes zoster, é que ele traz sequelas muito ruins, né? Não só o momento da infecção em si, mas as sequelas são ruins. Eu conheço gente que teve paralisia da meia face e não voltou. Então, a gente, e crianças, além de ser muito dolorosa, né? além de ser uma dor insuportável, seja no corpo, seja na cabeça. Então, é uma doença que a gente tem que ter um olhar dedicado a ela, porque, graças a Deus, a gente tem vacina disponível hoje. É uma vacina, por enquanto, só da rede particular, Privada, só, não né? tem disponível na rede pública. Existe um projeto para incluir ela no calendário de vacinação do SUS, mas, por enquanto, é importante vocês saberem que hoje ela está disponível só na rede particular, né? Exatamente. Ok. O herpes zoster ele tem essa característica, né, de provocar muita dor, exatamente porque o vírus ele fica alojado nos nervos, né? E pode ter sequelas graves como perda de visão, perda de audição. E uma das características também dessa infecção é que mesmo depois de resolvido, né, o problema da lesão em si, o paciente pode apresentar neuralgias, que são dores pós-herpéticas. O paciente melhorou da lesão, cicatrizou, mas ele fica às vezes por semanas ou meses sentindo dor, com muita sensibilidade na pele. Então a vacina tem um papel fundamental na prevenção dessa infecção que é muito chata. Muito interessante. E agora vamos falar um pouquinho sobre gripe, né?
Com a chegada do inverno, já começam as campanhas de vacinação. E assim, eu gostaria que você falasse para a gente o porquê que a gente tem que tomar vacina da gripe todos os anos. Ok. Bom, o vírus que provoca a gripe é o influenza, né? E ele é mutante. Todo ano ele se modifica. Por isso que as vacinas já têm uma validade determinada até 31/12. Na própria caixinha já vem escrito 31/12 de 2024. E aí a Organização Mundial de Saúde e as companhias que produzem vacinas, elas fazem todo um estudo, toda uma projeção para já identificar qual vai ser a cepa, como é que vai ser a mudança no vírus para lançar a vacina do outro ano. Então, a gente deve tomar a vacina anualmente. Primeiro porque a vacina tem uma validade. Sim. A imunidade ela vai caindo com o tempo para esse tipo de vacina. E segundo porque o vírus vai mudar. Então é importante todo ano tomar a vacina contra a influenza. E relacionado a esses grupos de risco, né? Crianças, idosos, qual que é o impacto da gripe causada lá pela influenza nesses grupos? Boa pergunta. Grupos de risco a gente chama, né? Crianças e idosos. Eles têm uma propensão maior a complicações. Então, todos nós podemos pegar o vírus. Por isso é importante também dar um recadinho sobre todo mundo tomar a vacina, né? Porque às vezes você, jovem, adolescente, adulto, não toma vacina e pode ser um vetor. Você vai levar a vacina para um avô ou para um bebezinho que pode ter complicações. Então, todo mundo deve tomar vacina. Então, um idoso, uma criança, ele pode ser internado por complicação da gripe e desenvolver uma pneumonia e até óbito. Então, é muito importante que a vacina seja aplicada nos grupos de risco, mas também na população em geral, para evitar exatamente essa característica de vetor, né? Essa condição de vetor. E existe uma vacina que eu ouvi falar que é a vacina raidose, que são vacinas em alta concentração, né? Que normalmente é indicada para idosos. Isso. Gostaria que você explicasse para a gente o que é essa vacina e por que ela é indicada mais para os idosos. Legal, essa é uma novidade no Brasil. Nós já estamos aplicando ela desde o ano passado na nossa sala de vacinação. Ela se chama Efluelda, é da Sanofi Aventis. E ela tem uma característica muito interessante. Ela é tetravalente, até legal falar sobre isso, porque o posto oferece a vacina trivalente e na rede privada sempre se ofereceu a vacina tetravalente. Então, porque protege contra 3 cepas, e na rede privada a gente oferece a tetravalente 4 cepas. Mas a novidade dessa vacina Efluelda, high-dose, é que ela é tetravalente, mas ela é 4 vezes mais potente do que a tetravalente regular. Entendi. E ela é indicada só para idosos a partir dos 60 anos, porque como o idoso ele tem uma capacidade menor de produzir anticorpos, a resposta é menor às vacinas. Então, a indústria desenvolveu uma estratégia de aplicar uma dosagem 4 vezes maior para ele produzir uma mesma quantidade de anticorpos de um adulto tomando a vacina comum. Então ele fica muito mais protegido e a chance, isso é estudo clínico, tá? A chance de internação e de complicações reduz drasticamente quando o idoso toma essa high-dose. Que maravilha. Outra vacina bem comentada agora nos últimos anos é a vacina do HPV. Sim. Também queria que você falasse um pouquinho dela. A vacina do HPV, ela previne transmissão sexual desse vírus, o papiloma, né? E esse vírus, ele, quando se instala no organismo humano, ele pode provocar doença, câncer no colo de útero. Nas mulheres, então, se eu não me engano, é a segunda maior causa de câncer no colo do útero. E também esse vírus ele pode produzir verrugas nas genitais, ânus e genitálias, né? Então, homem e mulher. Homem e mulher. Sim. Né? Então é um vírus perigoso, sexualmente transmissível e existe vacina. Sim. Tanto o SUS oferece a tetravalente,
Aham. quanto nós, na rede privada, oferecemos também a vacina contra o HPV, só que é nonavalente. Então, Muito mais potente. são 9 cepas que a gente protege com a nossa vacina contra 4 do SUS. O SUS ele vai aplicar a vacina contra o HPV só nas meninas de 9 a 14 anos e meninos dos 11 aos 14 anos. Se a mamãe perder essa idade, né, não levar as crianças para tomar, o SUS não aplica mais. Na rede privada, ela pode ser tomada nessas faixas etárias e depois, a qualquer Legal. momento. E tem diferença se a menina e o menino tomam na adolescência ou na fase adulta? Muita diferença. Primeiro que a resposta de um adolescente, de uma criança, a gente chama de imunogenicidade, é muito maior às vacinas do que no adulto. Então, a criança toma nessa faixa etária para se proteger para quando começar a vida sexual. E é aplicado de propósito nessa idade porque ela vai produzir muito mais anticorpo. Então, o adulto, depois que não tomou a vacina, pode tomar. Mas, primeiro, ele já pode ter contraído o vírus. E, segundo, a resposta à vacina já vai ser menor do que nas crianças. Então, a gente tem que ficar atento aí, mães, pais, para atender, né? Vai lá fazer a vacinação. Independente se for no SUS ou na rede privada, levar nessa faixa etária. Nessa faixa etária. Interessante. E aí eu já gostaria de falar dessas diferenças, um pouquinho mais dessas diferenças entre a rede pública e a rede privada. É inegável a importância do SUS no Programa Nacional de Imunização, que oferece vacinas de forma gratuita e acessível para toda a população brasileira. Nós somos um exemplo, inclusive, para o mundo nessa questão da vacinação. Para a proteção da saúde pública, para a prevenção de doenças, mas a gente sabe que tem particularidades, tem diferenças entre a vacinação na rede pública e na rede privada. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Foi bom que você falou sobre o PNI, o Programa Nacional de Imunização. O Brasil realmente é referência. É assim, louvável o papel do Estado na vacinação, né? Erradicou muitas doenças. E é uma pena porque depois do Covid a cobertura está caindo, as pessoas estão deixando de se vacinar por conta do assunto controverso das vacinas contra o Covid. E aí doenças que haviam desaparecido estão começando a reaparecer. Então, muito importante voltar a tomar as vacinas que são consagradas, confiáveis, deve-se tomar. Qual é as principais diferenças entre as vacinas oferecidas pelo SUS e pela rede privada? Abrangência de cepas. Então, vou dar exemplos para ficar bem mais fácil, né? O posto ele vai aplicar, por exemplo, a vacina contra a meningite tipo C, que é o subtipo de maior prevalência no país. Ok. Mas existe meningite tipo A, C, W, Y, B. Na rede privada, então, a gente aplica a meningo ACWY mais a meningo B. A proteção é muito maior quando você toma as vacinas na rede privada. Outra diferença assim bem interessante é a reação adversa às vacinas. As reações que a criança especialmente tem após tomar vacina no posto, geralmente são maiores do que quando você leva na rede privada. Por quê? O vírus que é utilizado para preparar a vacina do posto de saúde, a gente chama de vírus atenuado. É uma célula inteira e ele é atenuado, ele é enfraquecido, para ficar bem claro. E aí você imuniza as crianças. Não vai provocar doença, vai gerar uma resposta robusta de produção de anticorpos, mas a criança vai ter dor no local da aplicação, vai ter febre. Tem crianças que ficam chorando às vezes por 2, 3 dias com dor no local, mas vai ser protegida. Ótimo. Na rede privada, a gente aplica vacina com vírus inativado. Então, atenuado é enfraquecido. Inativado é um vírus que foi morto. Pedaços, às vezes, fragmentos. Vai produzir a mesma resposta, a mesma proteção, só que a reação é muito menor do que a vacina oferecida pelo SUS. E terceiro ponto é o número de aplicações. No posto de saúde, por exemplo, a criança recebe lá a vacina pentavalente,
vai proteger contra 3 tipos de bactérias, poliomielite, hemófilos, e ela vai tomar uma segunda aplicaçãozinha para proteger-se contra a hepatite tipo B. Uhum. Quando você leva uma criança para tomar a vacina na rede privada, ela já toma a hexavalente. Então tem tudo isso numa Em uma aplicação. só. Então ela vai sentir menos dor, porque é uma aplicação Menos só, agulha. vai ter menos reação adversa e vai ficar mais protegida, Legal. porque tem mais cepas de proteção. Sim, eles reúnem tudo em uma só, né? Uma só. Legal. É uma... Interessante. E assim, falando da parte da vacinação em rede privada, agora tem essa questão da vacinação em clínicas, agora e a novidade é que agora também tem em farmácias, Isso. né? Então, assim, como que foi essa migração da vacinação também em farmácias? Legal, isso é uma novidade, as pessoas não estão acostumadas a tomar vacina. Quando a gente fala no balcão da farmácia que a gente tem vacina, as pessoas não entendem, né? O hábito é levar ou no posto de saúde ou numa clínica de rede privada. Mas já faz algum tempo, uns 2 anos, que essa luta antiga dos farmacêuticos de trazer a vacina para dentro da farmácia, enfim, foi atendida pela Anvisa e hoje é permitido os farmacêuticos aplicarem. E uma grande vantagem é que você pode ir a qualquer hora, né? Uma clínica de vacinação, você vai até sábado na hora do almoço e ela fecha à noite, fecha aos finais de semana. Enquanto que na farmácia você pode tomar vacina até às 22 horas e pode tomar aos finais de semana. Então, E tem todas as vacinas, né? Todas as vacinas, boa pergunta. Do calendário infantil do bebezinho, desde a primeira até o idoso, nós temos todas. E nós tomamos um cuidado muito grande por ter essa consciência do farmacêutico com o armazenamento das vacinas. Nós temos câmaras frias com baterias que duram até 3 dias se a gente ficar sem energia elétrica, porque é um material extremamente sensível, biológico, vivo. Então a gente precisa ter muito cuidado no armazenamento e nós temos esse cuidado lá. Tá bem estruturado, né? Sim. É como você falou, é uma luta antiga. Isso já essa discussão sempre existiu e que bom que a gente tem essa facilidade hoje para quem tem acesso, quem tem a possibilidade de fazer essa aplicação numa farmácia, no fim de semana, fora do horário do trabalho, isso é muito importante, né? Exatamente. E vacinação é uma coisa que faz parte da nossa vida, né? Sim, a gente Todos nós, né? parte do nascimento. Desde o nascimento, a gente, o que é? Vacinado, Vacinação, muitas né? vezes Ainda no hospital, a criança já Já toma é, BCG. BCG, e já vem com a marquinha já no braço, marca que da carrega ao longo da vida. E eu, como profissional, né, trabalhando com medicina chinesa, trabalhando com agulha também, eu sempre me deparo com a vacinação também, né? Fazendo um parênteses aqui na nossa Sim, conversa. praticamente. Por quê? As pessoas às vezes veem muita referência da vacina, né? Da relação agulha, do medo da da injeção agulha. até, né? Porque como ao longo da vida a gente tem que tomar a vacina, as pessoas começam a criar uma certa, às vezes, resistência, às vezes, até agulha. A gente sabe de todos os benefícios, mas ninguém gosta de tomar, né? Agulhada. E na acupuntura são 5, 6, 7, 10 agulhadas. Ainda por cima. E daí todo mundo, não, não quero fazer acupuntura porque tenho medo de agulha. Aí é toda uma psicologia para a gente também trabalhar no convencimento também, de que são coisas também totalmente diferentes. Mas aqui, voltando ao assunto vacinação é algo importantíssimo na nossa vida, né? Sim. O Fábio veio esclarecer muito sobre esse tema aí pra gente, e que realmente a gente, com essas novas polêmicas, a gente não crie resistência, né, à vacinação, porque ela realmente só vem a contribuir à população de maneira em geral. O Fábio falou isso em algum momento e eu quero reforçar que a vacinação ela é um bem coletivo, ela não é um bem individual, né? Quando eu estou vacinada, além de eu não contrair uma doença, a possibilidade de não contrair uma doença é muito grande, eu também não espalho essa doença, esse vírus, essa bactéria para o próximo. Então, por isso que saúde, vacinação, a vacina, ela é um bem coletivo. Temos que pensar, então, procure o médico para fazer a atualização do calendário, procure a clínica, procure a farmácia, procure o posto,
para que você contemple lá todas as vacinas necessárias e não deixe para procurar o médico só depois que a doença já estiver Prevenir é instalada. melhor do Isso. que remediar. Com Já diz o certeza. ditado. Fábio, obrigada, viu, por ter participado. Ah, para mim foi um Gostamos, prazer. eu gostei muito. Você gostou da conversa? Adorei. Foi ótimo, né? Maravilhosa. Muito obrigada. Acho que ajudou bastante para as pessoas que estão assistindo, para falar um pouco mais sobre esse assunto tão importante, né? Quando a gente tem saúde, a gente tem tudo. A gente tem trabalho, né? A criança vai para a escola, o adulto vai trabalhar. E, mais uma vez, obrigada por ter participado. Para mim foi um prazer eu espero que essa conversa ajude as pessoas, né, a tomarem consciência, né, e voltar a Sim, vacinar com como certeza. era antes da pandemia. Né? Tem muita fake news rolando nas redes sociais sobre vacinas, mas as vacinas são consagradas, né? O resultado e todo o benefício que elas trouxeram para a população não é impossível discutir. Então, que a gente possa ter esse cuidado de voltar a se vacinar como de costumeiramente. Acreditar na ciência. Exatamente. Né? Não deixe de se vacinar, não é? E se você gostou desse vídeo, compartilha com quem você acha que vai se aproveitar dessa informação tão importante. Comenta, dê um like, faça aí o que você quiser para espalhar essas notícias, essas informações sobre saúde que a gente tem tanta paixão em falar, né? Que são tão importantes. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até mais. Muito obrigada. Até logo.